Cara, você já parou pra pensar que talvez você seja o maior obstáculo da sua própria vida? Não as pessoas, não a família, não a falta de tempo ou de dinheiro ou de oportunidades. Você. E o pior, você faz isso sem nem perceber. É automático, silencioso, tão natural que parece normal. Você tem uma ideia boa e fica pensando nela por semanas sem fazer nada. Você começa algo que importa e sabota na primeira dificuldade. Você chega perto de algo real e encontra um jeito de estragar. Por que a gente faz isso? Por que a gente se atrapalha exatamente quando tá chegando em algum lugar? Não é frescura, não é falta de querer e definitivamente não é azar. Tem uma explicação. E quando você entender, vai reconhecer esse padrão em você de um jeito que vai ser difícil de desver. Mas, sinceramente, se você sair desse vídeo sem entender isso, vai continuar no mesmo ciclo. Começa, para, recomeça, para e vai chamar isso de falta de disciplina, quando na real é outra coisa completamente diferente. Oi, eu sou o V. Deixa eu te contar uma coisa que eu nunca falei abertamente. Teve um projeto que eu queria muito colocar pra frente. Tinha clareza do que precisava fazer, tinha tempo, tinha recurso, tinha tudo. E aí eu comecei a procrastinar. Fui adiando, fui achando problema em tudo. Fui esperando o momento certo e nunca chegava. No começo eu culpei a agenda, depois culpei o contexto. Depois inventei que precisava estudar mais antes de começar. Mas sabe o que estava acontecendo de verdade? Eu tava com medo de tentar e descobri que eu não era tão bom quanto eu achava que eu era. Enquanto o projeto existia só na minha cabeça, ele era perfeito. Ia funcionar, ia crescer, ia provar que eu era capaz. O dia que eu tentasse de verdade, essa certeza ia embora. E a certeza era o que mais eu queria proteger. Isso tem nome e é mais comum do que você imagina. A gente não sabota porque é fraco, a gente sabota porque o sucesso ameaça tanto quanto o fracasso, só que de formas diferentes, saca? Como assim o sucesso ameaça? Não devia ser o que a gente quer? A psicologia tem nome pra isso, lei da evitação. A ideia é simples, quanto mais algo ameaça quem você acredita que é, mais você vai encontrar formas criativas de não ir na direção disso. E o detalhe que ninguém fala é que isso vale tanto para coisas ruins quanto para coisas boas. Evitar o que dói faz sentido, né? Você não quer ter a conversa difícil, a DR, não vai pra academia porque sabe que vai doer ou pode estar frio. Não manda o currículo porque a rejeição é horrível, como se ficar desempregado já não fosse ruim o suficiente. Mas isso tudo é normal, é humano, faz sentido. Mas evitar o que é bom, sabotar uma oportunidade real, estragar um relacionamento que estava funcionando, largar algo que estava crescendo, isso parece irracional. E mas acontece. O tempo todo com pessoas inteligentes. Por quê? Porque a coisa boa também ameaça quem você acha que é. Pensa comigo, se você passou anos se identificando como alguém que não tem sorte, que o mundo conspira contra, que nunca dá certo, um sucesso real não é só uma coisa boa entrando na sua vida, é uma ameaça direta a essa narrativa. Porque se der certo, o que acontece com a história que você contava sobre si mesmo? Quem você é sem ela? No fim das contas, a sua desculpa esfarrapada some. A identidade prefere estar certa do que estar feliz. Sempre. É mais seguro continuar sendo a pessoa que não consegue do que arriscar e descobrir que sempre pôde e escolheu não. Não é a falta de querer, é o cérebro protegendo uma história que você tá contando há muito tempo que esqueceu que inventou. Olha isso, você já fez, eu já fiz, a gente sabe. O problema é que sabotagem raramente aparece como sabotagem. Ela tem disfarces muito bons. E você provavelmente vai reconhecer pelo menos um deles aqui. O perfeccionismo. Ainda não tá bom o suficiente. Preciso estudar mais antes de começar. Quando eu tiver mais preparo, eu lanço. Spoiler, o momento perfeito não existe. Perfeccionismo é procrastinação com roupagem de qualidade. Pesquisa infinita. Você passa semanas consumindo conteúdo sobre o que fazer em vez de fazer. Assiste vídeo sobre como começar um canal em vez de gravar o seu primeiro vídeo. Lê livro sobre como escrever em vez de escrever. Informação vira substituto de ação. Excesso de planejamento. Você tem planilha, cronograma, sistema perfeito, só que o plano nunca está pronto o suficiente para começar. Mais um ajuste, mais um detalhe, o planejamento vira o projeto em vez de servir ao projeto. E a comparação paralisante. Já tem gente fazendo isso muito melhor. Quem vai me ouvir?
não tem o nível deles ainda. Comparação com quem tá na sua frente não é humildade, é uma desculpa. Concorda que é injusto eu entrar no YouTube ontem e querer ter resultados ou qualidade igual do MrBeast? A maioria das pessoas vai ficar a vida toda e não vai chegar no nível do MrBeast. Comparar acaba sendo uma tolice, uma idiotice. Todos esses disfarces têm uma coisa em comum, eles parecem razoáveis. É por isso que funcionam tão bem. Você não percebe que está se sabotando porque está fazendo algo que parece responsável. Então, como você identifica quando está se sabotando de verdade versus quando está sendo genuinamente cauteloso? Tem um teste simples que eu uso quando não sei se estou sendo cuidadoso ou me sabotando. Eu pergunto, se eu soubesse com certeza que ia dar certo, eu começaria agora? Se a resposta for sim, o problema é medo de fracasso. Você está evitando o risco. Se a resposta for não, aí é mais interessante, porque significa que parte de você não quer que dê certo. E aí vale investigar por quê. O que muda se isso funcionar? O que você perde se chegar lá? Qual narrativa sobre você mesmo deixa de fazer sentido se você tiver sucesso? Essas perguntas doem um pouco, são pra doer, porque é exatamente aí que o padrão se esconde. Ok, eu identifiquei, mas e agora? Como eu quebro isso na prática? 3 coisas que funcionaram e que eu uso. Primeiro, soltar a identidade frágil. Quanto menos rígida for a sua definição de quem você é, menos coisas vão te ameaçar. Se você não precisa ser o cara que poderia ter feito isso, você pode simplesmente tentar e ver o que acontece. Segundo, começar menor do que parece necessário. Não porque o projeto é pequeno, porque o cérebro não consegue sabotar aquilo que não parece ameaçador. Um vídeo de teste, uma página escrita, uma conversa, você engana o sistema de proteção, começando por algo que não parece grande o suficiente para valer a pena sabotar. Terceiro, e esse é o mais importante, separar a identidade do resultado. O resultado de uma tentativa não define quem você é. Define o que você aprendeu nessa tentativa. Quando você internaliza isso de verdade, não só entende, mas acredita. O medo de tentar perde boa parte do poder que tem sobre você. Sabotagem não é um defeito, é um padrão aprendido de proteção. E padrão aprendido pode ser desaprendido. Então, voltando lá pro começo, você é o maior obstáculo da sua própria vida? Talvez sim. Em alguma medida, provavelmente sim. Mas agora você sabe que isso não é um defeito de caráter. É um padrão, uma história que você aprendeu a contar sobre si mesmo. E que o seu cérebro está protegendo com toda lealdade. E uma notícia boa. A real, não a de cartão motivacional. É que essa história pode ser reescrita. Não de uma vez, não sem desconforto, mas pode. Começa identificando o disfarce que mais te pega. O perfeccionismo, a pesquisa infinita, o planejamento sem fim, a comparação. Depois faz um teste. Se eu soubesse que ia dar certo, eu começaria agora e age de acordo com a resposta. Se você não viu o vídeo anterior desse canal sobre como se tornar uma pessoa melhor, vale muito assistir. Ele é o par desse daqui. Os dois juntos fecham o ciclo. Obrigado por assistir e te vejo lá.